Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite, senhoras e senhores visitantes. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal para essa 11ª sessão ordinária da 17ª legislatura. E sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão e solicito do senhor primeiro secretário a leitura do material que consta do expediente. Ofício 229/18 do Executivo, encaminhando o balancete da receita e despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018. Ofício 229/18 do Executivo, encaminhando o balancete de receita e despesa referente aos meses de janeiro a março de 2018. Despacho à disposição dos vereadores e após ciente, arquive-se. Ofício 230/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 69/18 de autoria do vereador José Benedito de Freitas, que versa sobre o envio de nomes de pessoas que recebem a Bolsa Família e Renda Cidadã. E a municipalidade encaminha o CI 05/18 em anexo contendo os esclarecimentos solicitados. Ofício 230/18 do Executivo, respondendo o vereador José Benedito de Freitas, fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 231/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 68/18 de autoria do vereador José Benedito de Freitas, que versa a construção de um redutor de velocidade na rua Dulce Celisa Oliveira, altura do número 312, e a municipalidade informa que encaminhou cópia do mesmo ao Departamento de Trânsito para as providências cabíveis. Ofício 231/18 do Executivo, também respondendo ao vereador José Benedito de Freitas, fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 232/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 70/18 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre a limpeza dos bancos e piso da Praça Moneda. E a municipalidade informa que encaminhou cópia do mesmo à Secretaria de Obras para as providências cabíveis. Ofício 232/18 do Executivo, respondendo o vereador Luiz Antônio Nascimento, fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 233/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 71/18 de autoria da vereadora Helena Maria Solas Montes Fernandes, que versa sobre o conserto da rampa de acesso da unidade de saúde. E a municipalidade informa que solicitou da Secretaria de Obras para que tão logo seja possível e efetue os reparos necessários na reforma da rampa de acesso. Ofício 233/18 do Executivo, respondendo a vereadora Helena Maria, fica à disposição da vereadora, após ciente, arquive-se. Ofício 234/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 72/18 de autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre rever a tarifa de ônibus municipal no trecho ponto da cascata a cascata e cascata até o ponto da cascata. E a municipalidade informa que o devido conflitos de reclamações de usuários não irá isentar ou alterar o valor da passagem. Ofício 234/18 do Executivo, respondendo um requerimento de minha autoria, fica à disposição dos vereadores, após ciente, arquive-se. Ofício 235/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 29/18 de autoria do vereador José Benedito de Freitas, que versa sobre a confecção e a colocação de placa de denominação de Praça José Mazzaropi. E a municipalidade informa que a placa já está confeccionada e em poder da municipalidade, ainda porque pretendemos efetuar uma reforma no local. Ofício 235/18, respondendo o requerimento do vereador José Benedito de Freitas, fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 236/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 67/18 de autoria do vereador José Benedito de Freitas, que versa sobre efetuar a operação tapa-buracos na rua Luiz Carioca, no bairro Ponto da Cascata. E a municipalidade informa que tem solicitado a liberação de recursos através de emenda parlamentar, inclusive para a rua Luiz Carioca. E também está priorizando a manutenção de diversas vias públicas do município que necessitam desta operação, incluirá a mesma para ser beneficiada. Ofício 236/18 do Executivo, respondendo o vereador José Benedito de Freitas, fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se.
Ofício 237/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 27/18 de autoria do vereador Ângelo Roberto, que versa sobre a limpeza do lago e Praça Basílio Sisquim. E a municipalidade informa que constantemente profissionais efetuam a limpeza da referida praça, mas está solicitando maiores atenções para as sujeiras, principalmente sacolas plásticas que caem no lago. Ofício 237/18 do Executivo, respondendo o vereador Ângelo. Fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 238/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 28/18 de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que versa sobre o desmembramento do projeto de lei 11/18, conforme dispõe na lei complementar 9.598, que versa sobre a alteração dos valores das alíquotas do IPTU, ISSQN e ITBI, e a municipalidade informa que encaminhou cópia do mesmo ao secretário de Fazenda para as providências cabíveis quanto ao solicitado. Ofício 238/18 do Executivo, respondendo ao requerimento do vereador Mauro Divino de Araújo. Fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 241/18 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 14/18, que altera dispositivos da lei 1359, de 18 de dezembro de 1997, que trata sobre a alíquota do IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial e Urbana, e dá outras providências. Ofício 241/18 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 14/18, caminho às comissões competentes para emitir parecer. Ofício 242/18 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 15/18, que trata sobre a alteração das alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, e da outras providências. Ofício 242/18, encaminhando o projeto de lei 15/18 às comissões competentes para emitir parecer. Ofício 243/18 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 16/18, que altera dispositivos na lei 1359, de 18 de dezembro de 1997, que tratam sobre a alíquota do ITBI, Imposto sobre Transmissão Intervivos, e da outras providências. Ofício 243, encaminhando o projeto de lei 16/18, despacho às comissões competentes para emitir parecer. Ofício 255/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 75/18 de autoria da vereadora Regina Helena Janizelo, que versa sobre o conserto de valeta existente na rua 15 de novembro, bairro Vila Américo, e a municipalidade informa que encaminhou cópia da mesma à Secretaria de Obras para as providências necessárias. Ofício 255/18 do Executivo, respondendo ao requerimento da vereadora Regina Helena. Fica à disposição da vereadora, após ciente, arquive-se. Ofício 256/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 76/18 de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que versa sobre a construção de redutor de velocidade no cruzamento das ruas Guido Santicholi e Olímpio dos Santos. E a municipalidade informa que encaminhou a cópia do mesmo ao Departamento de Trânsito para as devidas providências. Ofício 256/18 do Executivo, respondendo ao requerimento do vereador Mauro Divino de Araújo. Fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 257/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 82/18 da autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre a colocação de tampa-bueiro nas ruas da Vila Três Irmãos, do Jardim Paineiros, e a municipalidade informa que encaminhou a cópia do mesmo à Secretaria de Obras para as providências necessárias. Ofício 257/18 do Executivo, respondendo o vereador senhor Luiz Antônio Nascimento. Fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 258/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 84/18 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre a poda de árvore existente na rua Gabriel Rabelo Junqueira, altura do número 130, Jardim Paineiras. E a municipalidade informa que encaminhou cópia do mesmo à Secretaria e Meio Ambiente para as devidas providências. Ofício 258/18 do Executivo, respondendo o requerimento do vereador senhor Luiz Antônio Nascimento. Fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 259/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 84/18 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre a pintura de quebra-mola existente nas proximidades da creche. E a municipalidade informa que encaminhou cópia do mesmo ao Demutran para as devidas providências.
Ofício 259/18, do Executivo respondendo o vereador Sr. Luiz Antônio Nascimento, fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 260/18, do Executivo dando resposta ao requerimento verbal 32/18 de autoria do vereador Ricardo Peral, que versa sobre o conserto do telhado da EMEB, Felipe Hurtado Serrato. Hã? Serrato. Serrato. Ah, tem um erro aqui. E a municipalidade informa que providenciou a inserção da obra no plano de ações articuladas, alegando-a como prioridade para a execução. Ofício 260/18 do Executivo, respondendo o vereador Ricardo Peral Delgado, fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 261/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 83/18 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre o conserto dos aparelhos da academia ao ar livre do balneário. E a municipalidade informa que solicitou da Secretaria de Obras as providências necessárias para o conserto de tais aparelhos. Ofício 261/18 do Executivo, respondendo o vereador Luiz Antônio Nascimento, fica à disposição, após ciente, arquive-se. Ofício 266/18 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 17/18, que cria o programa de incentivo à edificação para fins de moradia em imóveis localizados na área urbana do município de Águas da Prata, PRODIF, e dá outras providências. Ofício 266/18 do Executivo, encaminhando o projeto de lei, despacho às comissões competentes para emitir parecer. Ofício 267/18 do Executivo, encaminhando balancetes da receita e despesa referente ao mês de abril de 2018. Ofício do Executivo, encaminhando balancete à disposição dos vereadores, após ciente, arquive-se. Ofício 268/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 76/18 de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que versa sobre a construção de redutor de velocidade no cruzamento das ruas Guido Santicholi e Alípio dos Santos. E a municipalidade encaminha em anexo o ofício 36/18 do Demutran, contendo maiores esclarecimentos sobre o assunto. Ofício 268/18 do Executivo, respondendo o vereador Mauro Divino de Araújo, fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Ofício 269/18 do Executivo, dando resposta ao requerimento 85/18 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre a pintura do quebra-mola existente nas proximidades da creche, e a municipalidade encaminha em anexo o ofício 37/18 do Demutran, contendo os esclarecimentos ao vereador. Ofício 269/18 do Executivo, respondendo ao vereador Luiz Antônio Nascimento, fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Encontra-se sobre a mesa o balancete da despesa, balancete da extra orçamentária e a razão de bancos do Legislativo, referente aos meses de junho e julho de 2018. Balancete da despesa, balancete extra orçamentário em razão de bancos do Legislativo, referente ao mês de junho, junto ao processo 93/18, à disposição dos vereadores, aguardando em arquivo parecer do Tribunal de Contas. Protocolo 14.496/18 da Subsecretaria de Relacionamento com o Município, dando resposta ao ofício especial 2/18, subscrito por todos os vereadores, que versa sobre a construção da alça viária no município. E a Artesp encaminha as informações sobre o assunto, informando que o trecho opera com nível satisfatório e que o período de concessão está terminando, e que a inclusão de novas obras são inviabilizadas e que o pedido será considerado em estudos futuros. Ofício da TESP fica à disposição dos vereadores, após ciente, arquive-se. Ofício 146/18 da Câmara Municipal de Aguaí, encaminhando moção de repúdio 7/18 da Agência Nacional de Energia Elétrica pela mudança da bandeira tarifária de energia elétrica, e pede apoio a esta casa para que também faça uma moção de repúdio e esta agência do mesmo sentido. Ofício 146/18 da Câmara Municipal de Aguaí, caminhando uma moção de repúdio, fica à disposição dos vereadores, após ciente, arquive-se. Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 10.752,20. Comunicado do Ministério da Educação,
formando liberação de recursos, fica à disposição dos vereadores, após ciente, arquive-se. E-mail da Eletro acusando o recebimento do requerimento verbal 3118 do vereador Ângelo Roberto, que versa sobre efetuar vistorias em postes de madeira existentes no distrito São Roque da Fartura. E a companhia informa que foi gerado protocolo para análise e será enviado respostas ao vereador. E-mail da Eletro, respondendo o requerimento verbal do vereador Ângelo, fica à disposição do vereador, após ciente, arquive-se. Requerimento 8918 de autoria dos vereadores Regina Helena Janizelli e Mauro Divino, solicitando do senhor presidente agendamento de audiência pública para discussão dos projetos de lei COSIP, Contribuição sobre Iluminação Pública, projetos referentes ao IPTU, ITBI, ISSQN e o projeto que altera a lei número 2239, 16, Balneário. Requerimento 8918, coloca em discussão. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra, vereadora. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu queria pedir, primeiro dar uma explicação. Eu não sei como é que vai ser, eu gostaria que fosse uma votação nominal. Certo? Eu posso ler algumas explicações? Fica à vontade. O porquê? Porque eu pedi essa audiência pública e, na realidade, é a continuação daquela audiência que não aconteceu, né? Não foi até o final. Então, as minhas dúvidas na iluminação pública, no artigo 1º, parágrafo único, indenização e ou devolução decorrente de ações judiciais movidas contra a contribuição de iluminação pública. Como pode uma linha do projeto de lei já prever indenização e ou devoluções decorrentes de ações judiciais? Já estão prevendo uma provável ilegalidade na cobrança? No artigo 2, na identificação do contribuinte são diferenciados apenas consumidores residenciais e não residenciais. No artigo 3, todos dentro das duas categorias pagarão os mesmos valores? Ou seja, não será considerado o tamanho ou valor dos imóveis construídos ou não? Isso é justo? Terrenos independentes da área, imóveis de diferentes áreas construídas, pagam o mesmo valor? E os condomínios? Pagarão uma única contribuição ou cada unidade pagará uma contribuição individual? No artigo 7, parágrafo 2, quando houver diminuição da tarifa de energia, haverá diminuição do valor da contribuição? E no artigo 11, por se tratar de lei que institui contribuição, não deveria entrar em vigor apenas no ano seguinte à sua aprovação? Essas são algumas referências que eu achei da iluminação. E na do balneário, o artigo 1 altera a redação do artigo 1 da lei anterior. O artigo 1º, o Poder Executivo do município de Águas da Prata, Estância Hidromineral, fica autorizado a alienar ou conceder, mediante concorrência pública, ao balneário Teotônio Vilela. Trata-se de alienação ou trata-se de concessão? O artigo 1º usa os dois termos, mas nos outros artigos aparece apenas o termo alienação. Se as duas situações estão previstas no projeto, as duas deveriam ser complementadas. Artigo 3. Acrescenta-se a Lei Municipal número 2239/2016. O artigo 2º-A e parágrafo único, ao mesmo artigo, com as seguintes redações. Artigo 2-A. Em se tratando de opção por alienação, o edital deverá ser precedido de laudo de avaliação realizado por empresa imobiliária devidamente registrada. A emissão de 3 laudos daria maior credibilidade ao processo e asseguraria a legalidade do mesmo. Parágrafo único. O valor arrecadado com eventual alienação deverá ser obrigatoriamente utilizado em despesas de capital, especialmente vinculada à melhoria do desempenho e dos aspectos turísticos do município de Águas da Prata, devendo o Poder Executivo regulamentar através de decreto. Não existe especificação detalhada da utilização dos recursos obtidos. Então, essas são minhas dúvidas. Eu acho que eu não estou contra os projetos, eu quero deixar bem claro para todo mundo.
projetos são coisas para a melhoria da cidade, da população. Mas eu acho que tem que ficar mais esclarecido, por isso eu pedi audiência pública. E eu queria deixar claro para os nobres vereadores, para a gente pensar muito bem, porque na hora de bater na porta de todo mundo pedir voto e dar apoio para a população, nós todos batemos. E agora, então, a gente sabe que se a gente deixar passar batido, quem vai ser cobrado? O executivo e o legislativo. Então, eu acho que a gente tem que rever essas normas e, depois de tudo em dia, sim, fazer uma nova audiência, uma nova não, uma continuação daquela que não foi terminada, e a gente depois votar sim, mas com mais consciência, presidente. Era essa as minhas dúvidas. Então, eu peço apoio, né, dos vereadores, o Ricardo, que é do meu partido, o Ângelo, que é da nossa coligação, e todos os vereadores que tenham consciência e pensem, ninguém está pedindo para não votar, estamos pedindo adiamento não, audiência, para a gente poder pensar melhor e rever essas cláusulas, tá bom? Muito obrigada. Continue em discussão, requerimento 8918. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Votação nominal, presidente, que eu pedi. Acho que não tem necessidade, vereador. Já está aprovado por unanimidade. Então, mas eu não sei se vai o que eles vão votar, né? Acabou de ser votado o requerimento. Tá, Ninguém levantou? Tá, então, desculpa. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 9018. Pode continuar, continua. Requerimento 9018 de autoria da vereadora Regina Helena Janizelo, solicitando ao Executivo que determine a Secretaria competente a construção da rotatória nos cruzamentos das ruas Hugo Mazola e Guido Santioli, no fim de evitar acidentes. Requerimento 9018 de autoria da vereadora Regina, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 9118 de autoria da vereadora Regina Helena Janizelo, solicitando à presidência a disponibilização do assessor jurídico para ajuda na confecção do projeto de lei. Requerimento 9118, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 9218 de autoria da vereadora Regina Helena Janizelo, solicitando o Executivo para que determine a Secretaria competente a construção do quebra-molas na Avenida Matilde Setúbal, altura do número 141 e 235, a fim de evitar acidentes. Requerimento 9218 de autoria da vereadora Regina, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 9318 de autoria da vereadora Regina Helena Janizelo, solicitando o Executivo para que determine a Secretaria competente efetuar a remoção de veículos sem funcionamento e também carcaças de veículos que se encontram estacionadas em ruas da cidade, dando assim o cumprimento à lei número 2164/15. Requerimento 9318 de autoria da vereadora Regina, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 9418 de autoria do vereador José Sebastião Chodeto, solicitando da Sabesp reforma da ETA localizada na Fazenda Pedreira, para melhorar a captação de água e assim atender melhor a distribuição de água na cidade, ainda que seja informado esta casa quando será feita a substituição da rede antiga de canos de distribuição por encanamentos melhores, evitando assim vazamentos como tem ocorrido em diversos pontos da cidade, estragando o asfalto e causando transtornos aos munícipes. Requerimento 9418 de autoria do vereador José Sebastião, coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Requerimento 9518 de autoria da vereadora Regina Helena, solicita informações quanto à aplicação de multas de trânsito por funcionários da Prefeitura e, sem caso afirmativo, informar nomes e se os mesmos estão adeptos a exercerem esta função, se há convênio com o DETRAN e a quem é conferida a distribuição,
atribuição. Essa é a competência da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Militar, pois, segundo informações de munícipes, está havendo esse tipo de abordagem em ruas da cidade. Requerimento 9518, de autoria da vereadora Regina, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade, oficie conforme requerido. Moção 1118 de repúdio, subscrita por todos os vereadores, endereçada à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, pela mudança de bandeira tarifária da energia elétrica. Moção 1118, aquele ofício que a gente acabou de ler da Câmara de Aguaí, solicitando apoio na moção de repúdio, né, em vista da bandeira tarifária. Eu quero colocar a moção em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, eu coloco em votação a moção de repúdio em nome desta casa. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Protocolar a moção conforme solicitado. Terminado o material do expediente, passo a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de assuntos de interesse do município ou requerimentos verbais. Antes de passar a palavra aos vereadores, eu quero agradecer a presença dos secretários municipais, Meio Ambiente, Sr. Antônio Marcos, Sr. Antônio Carlos, secretário de Obras, Marcos Chauvetti, secretário de Administração e Fazenda, e também a ex-vereadora Cidestar, que hoje se encontra aqui, e todos os demais presentes. Fica a palavra livre aos senhores vereadores, então, para tratar de assuntos de interesse do município e ou requerimentos verbais. Posso passar a presidência? Pode. Então, nesse momento, eu passo a presidência ao senhor Luiz, vice-presidente, que eu gostaria de propor aqui. São duas moções em uma votação. Seria a moção de congratulações, em primeiro lugar, para o deputado federal Paulo Teixeira, que a gente, como tem conhecimento aí, ele encaminhou uma verba, uma emenda, né, orçamentária, da qual o prefeito fez o uso, adquirindo uma frota nova, né, com 5 automóveis, que com certeza vai auxiliar ainda mais a nossa administração, nossa prefeitura, o nosso governo, para atender principalmente as pessoas da saúde, né, e demais necessidades do município também. A gente sabe da existência de uma lei municipal que, certos casos, né, certas viagens que os pacientes precisam, eles têm direito a um veículo especial. Então, agradecer imensamente, né, ao deputado aí através dessa moção, porque a gente sabe que o interesse geralmente dos deputados, eles têm olhos para número de votos, né? E bem dizer, a nossa cidade ela não tem a quantidade necessária que faça os deputados, né, destinarem verbas e programas, mas em especial esse deputado Paulo Teixeira e também o Luiz Fernando, que são filhos da nossa terra, né, um carinho especial com a cidade. Desde sempre eles ajudam, o Paulo principalmente por ser deputado há mais tempo. Então quero colocar em discussão e votação essa moção de congratulações a ele, a esse ato, né, que com certeza vai perdurar por enquanto durar o mandato dele. E também eu quero já antecipar uma moção de congratulações ao Coral de Aguaí, que um homenageado da próxima sessão solene do dia 17, ele fez essa solicitação ao Coral de Aguaí para vir fazer uma apresentação e cantar o hino também na nossa sessão solene, e de imediato eles aceitaram. Inclusive não é a primeira apresentação que eles estão fazendo aqui na nossa cidade, né? Eu não sei se é a segunda ou terceira já. Então, obviamente, a prefeitura, né, encaminhar a prefeitura também o apoio que tem dado a esse Coral de Aguaí, para eles poderem se locomover, todos os custos, né? Então, queria pedir apoio dos senhores vereadores para a gente votar essas duas moções em uma,
para poder providenciar o encaminhamento desse documento, né, esse agradecimento tanto ao deputado quanto ao Coral de Aguaí. Esse é minha emoção verbal. Boa noite a todos, senhores vereadores aqui presentes. Parabéns, Fábio, pela sua moção. E eu coloco em discussão. Se ninguém quiser ver, eu coloco em votação. Foi aprovado por unanimidade. Parabéns, Fábio. Obrigado, senhor Luiz. Continua a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de assuntos de interesse do município ou requerimentos verbais. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra? Então, você quer fazer? Eu peço a palavra, senhor presidente. Palavra. Quero agradecer a todos aqui e quero reitar o nosso presidente a respeito das ambulâncias, que agradecer os dois deputados, né, que vieram as duas ambulâncias, né, porque a gente tinha aqui o ano retrasado, o ano passado e até esse ano foi uma dificuldade enorme na saúde, né, foi muito difícil e graças a Deus o deputado nos atendeu, não fez mais que a sua obrigação, sim. Né? Mas, como diz o presidente, ele teria olhos para outras cidades maiores, que teria, em termos de votos, ele teria muito mais votos, né? Teria mais condições. Então, ele preferiu nos agraciar em nossa cidade. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a ele, e peço a todos, né, que a gente olhamos não por partido, mas sim ele é do PT e nós de um partido diferente. Ele nos atendeu rapidamente, que num ano e meio, mais ou menos, vim 7 automóveis para uma cidade onde tem 8.000 habitantes, foi inédito. Foi uma coisa inédita. Eu acho que a gente foi muito bom, foi excelente. A gente tem que realmente abraçar os dois deputados, porque realmente fizeram para a nossa cidade o que muitos deputados não fizeram em nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor Luiz, pelas palavras. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Posso falar, senhor? Conceda a palavra, vereador Ângelo. Senhores vereadores, vereadoras, senhores aqui presentes, gostaria até de fazer um convite a todos, né? Que é interesse do município, o Distrito de São Roque da Fartura vai fazer dia 16 agora de agosto, próxima quinta, 100 anos de existência, né? Algumas pessoas até perguntam, mas como 100 anos de existência se Águas da Prata não tem 100 anos? É que o Distrito de São Roque da Fartura era movido por São João da Boa Vista na época. Quem tomava conta era São João, por isso que tem essa idade, tá? Então, eu convido a todos, né? Começa amanhã o momento festivo no Distrito de São Roque da Fartura, e depois, na quinta-feira, tem também um momento religioso, né? No qual o senhor bispo vai sagrar a igreja, né? Que a igreja foi totalmente reformada, salão de festa. Então, eu gostaria de fazer um convite, deixar o convite a todos, né, que quiserem participar com a gente. Boa noite a todos. Obrigado. Foi um requerimento? Não foi. Foi Só só o convite. mais um convite de interesse Tá, do município. senhor, me desculpe, tive que me ausentar. Mais algum vereador queira fazer o uso da Essa palavra? palavra, presidente. Conceda a palavra, vereador. E se falando nos carros que chegou, muito bom, que a gente tem bastante carros, mas precisava mais motoristas. Então, eu gostaria de fazer um requerimento pedindo que tivesse mais motoristas, porque terça-feira aconteceu um caso de uma pessoa doente e ela precisava estar em São Paulo às 4 horas da tarde, mas o carro só ia às 2h30 da manhã, então ela não tinha condições de ir esse horário, né, esse senhor, mas aí não tinha, tinha carro, mas não tinha motorista. Então, a gente precisa ter a quantidade de carro e ter alguns mais motoristas. Então, pediria que, se tivesse condições de providenciar, essa pessoa pagou R$500 um táxi, porque ela precisava passar pelo médico e ela não tem condições. Tá? Obrigada. Então, o requerimento da senhora
Solicitando mais Condições, motoristas. Solicitando mais motoristas para esses carros. Certo. Requerimento verbal da vereadora Regina, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Está aprovado por unanimidade. Continua a palavra aos vereadores que ainda não fizeram uso. Dessa palavra. Pois não, vereador. Boa noite a todos. Eu vou fazer um requerimento verbal para a Sabesp por causa do mau cheiro da cascata. Acho que tem uma estação de tratamento lá e faz muitos anos que ela não toma providência. Tem essa reclamação sempre de lá. E não dá resposta, o que eles vão fazer, que eles vão... Eu queria que o senhor Luiz Carioca respondesse para nós, viesse aqui, esclarecer isso, quando eles vão mexer nesse problema. Ótimo, bem lembrado. Obrigado, vereador. Eu coloco em discussão o requerimento verbal do vereador Zito. Posso falar sobre isso? Concedo a palavra. Então, veja bem, eu gostaria até de agradecer o vereador por esse requerimento, até porque a Sabesp em nosso município está deixando a desejar um pouco, até porque foram lá no São Roque e fizeram uma abertura lá e já faz um mês. É um lugar que está trazendo até transtorno para as pessoas, é a rua mais movimentada do bairro, no qual passa caminhão, ônibus, pedestres, circular, tá? E não fecharam lá. Gostaria até que o vereador incluísse nesse requerimento, vereador, que eu não posso fazer mais, né? Era para ter feito e não me lembrei. Quando o senhor veio falar a respeito da Sabesp, não me lembrei. Gostaria que incluísse essa questão também, que eles têm um prazo de 15 dias para estar tapando os buracos. Tem uma lei que fala sobre isso. Então gostaria que, se fosse possível, vereador, colocasse também no seu requerimento essa questão. Certo, colocar. Obrigado. Continua em discussão. Eu quero fazer uns comentários a respeito do requerimento inicial do Zito. A gente sabe, acho que todos conhecem bem o bairro da Cascata, né? E a gente até pouco tempo não tinha uma estação de tratamento de esgoto no local, né? Inclusive é um pedido antigo de toda, não só da comunidade lá, mas de toda a cidade. E há um ano atrás foi instalado, né, finalizada a instalação dessa estação de tratamento. Infelizmente, essa Câmara, né, na sua última legislatura, acho que o vereador Ângelo pode se recordar, a gente se posicionou contrário, inclusive acionamos, né, a diretoria da Sabesp para falar do local que seria inadequado, né, porque a gente sabe a Cascata é um bairro turístico também, como toda a cidade, e o local que foi implantado é um local que antigamente ele era muito usado no cachoeirão, né, uma cachoeira de uso da família, né, das famílias do bairro antigamente. Hoje em dia, por alguns fatores ambientais aí, as pessoas não conseguem mais usufruir do local. E a gente, na época, fizemos uma audiência aqui na Câmara, mostrando nossa indignação e solicitando um novo local para a instalação dessa estação de tratamento. Infelizmente não fomos atendidos, né? E agora essa obra, ela está lá, e recentemente tenho ido no bairro e as pessoas estão reclamando que está gerando um mau cheiro, e é justamente localizado no meio do bairro, né? Então, parabéns pelo requerimento, Zito. Eu acho que mais um, né, resolve um problema de ter a estação de tratamento, mas aparece outro que ninguém merece, né, ficar ao lado do mau cheiro. Então, parabéns pelo seu requerimento. Acho que tem que ser tomada a providência o mais rápido possível, né, porque é uma poluição ambiental, o mau cheiro. Então, só mesmo parabenizar e deixar continuar em discussão esse requerimento, se alguém mais quer fazer uso da palavra sobre ele. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, então eu coloco o requerimento verbal em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Mais algum vereador queira fazer o uso? As palavras. Conceda a palavra, vereador. Queria fazer um requerimento verbal para o bairro da Ponte Platina, sobre a rua, como é que chama a rua lá? Paulo Sassaron, que
tá asfaltada, mas o mato tomou conta, então queria que fizesse a limpeza da rua, que tá muito feio. Mato no canteiro. Então, tapou tudo o asfalto da rua. Coloco o requerimento verbal do vereador Mauro Divino de Araújo em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Os requerimentos verbais, depois, os vereadores se dirijam à secretaria para dar a melhor redação, depois junto à nossa secretária. Mais algum vereador queira fazer o uso da palavra em explicação pessoal? Aliás, em assuntos de interesse do município? Quero, senhor presidente. Boa Pois noite. não, vereadora. Boa Boa noite a noite. todos. O meu requerimento verbal é. Deixa eu pôr aqui, pelo menos. É para a saúde. Vamos ver se o prefeito consegue pôr mais um motorista à noite na saúde. Os dois está sendo pouco, porque às vezes chamam e um só. Eles têm que sair os dois, porque às vezes a coisa é mais séria, ou é lá na cascata e tal. Então, eu estava ver, né? Eu sei que está faltando motorista, eu sei que eles estão já chamando do concurso, eu sei que eles estão, mas se pudesse pôr um pouquinho mais urgente, mais um motorista à noite de plantão, ficaria muito bom e a população ia agradecer. Tá Ok, bom? vereadora, obrigado. Coloco o requerimento verbal em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Está aprovado por unanimidade. Terminada a palavra livre, eu quero consultar os vereadores se há necessidade de dar um intervalo, se a gente já pode seguir para a ordem do dia. Podemos dar continuidade? Então, solicito do senhor primeiro secretário a leitura do material que consta da ordem do dia. Processo 112/18, discussão única, projeto de lei número 12/18, de autoria do Executivo, que institui no município de Águas da Prata a contribuição para o custeio da iluminação pública, COSIP, prevista no artigo 149-A da Constituição da República e da outras providências. Olha, cadê? Ah, de cima. E agora, pula? Não, pode ler o processo 110. 110? Desculpe, gente. Processo 110/18, discussão única. Projeto de lei número 102/18, de autoria do Executivo, que altera a lei municipal número 2.239, de 2016, que dá outras providências. Processo 110/18, discussão única do projeto de lei 102/18. Esse projeto é referente ao balneário, ele está devidamente protocolado, com parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável, parecer jurídico também favorável, e eu quero informar que ele tem algumas emendas. Esse projeto, como foi informado, ele ficou à disposição de todos os vereadores e a população também na internet. A gente fez uma consulta pública e recebemos da cidadã Márcia Del Fiore, que está presente, algumas observações que foram acatadas e eu transformei em emenda, e a outra emenda ela atende o parecer jurídico do nosso procurador na questão de adequar alguns termos. Então vou colocar as emendas em discussão e votação e depois a gente vota o projeto emendado. Emenda 4/18, emenda aditiva ao artigo 1º. Inclui parágrafo único no artigo 1º com a seguinte redação. Parágrafo único. A ementa da Lei Municipal 2.239/16 passará a ter a redação: autoriza o Poder Executivo do município de Águas da Prata a alienar ou conceder, mediante concorrência pública, o uso a título oneroso ou gratuito do balneário Teutônio Vilela e da outras providências. Ele
Essa emenda, né, ela adiciona um parágrafo único ao artigo 1º, visando alterar a ementa do projeto de lei que está sendo alterado. Então, eu coloco a emenda aditiva 4/18 em discussão. A palavra, presidente. Conceda a palavra. Eu vou fazer um requerimento. Posso ler o requerimento? Pode. O requerimento, eu estou solicitando o adiamento de 3 sessões dessas discussões, pelo que eu li, pelo que eu falei. E eu vou ler esse requerimento. Solicito adiamento por 3 sessões de discussão e votação dos projetos de lei número 10, 12 e 18. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o plenário, seja adiado por 3 sessões a discussão e votação dos projetos de lei números 10, 12 e 18, respectivamente, que versam sobre concessão onerosa do balneário e instituição de contribuição para o custeio de iluminação pública, COSIP, tendo em vista que se tratam de projetos polêmicos que necessitam de realização de audiências públicas em respeito aos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Obrigada. Eu coloco em discussão o requerimento da vereadora e já solicito o uso da palavra. Eu acredito que a gente já está aí há quase 2 meses com esse projeto em pauta, inclusive com audiência pública já realizada por essa casa, a pedido da própria vereadora. Então, Desculpa, presidente, não foi realizada. como não? Foi realizada, vereadora. Foi realizada, não, foi realizada. E ficou à disposição, inclusive, como eu acabei de falar, da população para propor alterações. E então eu acredito que talvez seja a hora da gente se posicionar e votar, porque ficar adiando e pedindo audiência, eu acho que fica desgastado, né? Tivemos todos os vereadores tempo hábil para apreciar, inclusive propor emenda, que foi o que eu fiz aqui durante todo esse mês, acatando as observações e propondo emenda. Então, eu vou colocar em votação, mas eu solicito aos vereadores que a gente possa rejeitar esse requerimento para poder, enfim, votar o projeto que já está há bastante tempo na casa para apreciação e, inclusive, já com a explicação no último dia 29 de junho, nosso secretário de Administração e Fazenda. Continua a palavra, continua em discussão o requerimento da vereadora. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os que forem contrários que se levantem. O requerimento ele foi rejeitado por 5 votos a 4. Continua em discussão a emenda aditiva número 4/18. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco a emenda em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovada por unanimidade. Ela já está inclusa ao projeto. Em seguida, a emenda modificativa ao artigo 2A, onde se lê: o edital deverá ser precedido de laudo de avaliação realizada por empresa imobiliária, passará a ser: o edital deverá ser precedido de 3 laudos de avaliação realizadas por diferentes empresas imobiliárias. E a outra emenda modificativa ao artigo 5º, onde se lê: bem como a destinação de uso do bem para fins turísticos passará a ser: bem como a destinação de uso do bem para fins turísticos, podendo o Executivo conceder isenção parcial de até 20% do IPTU por período máximo de 5 anos, mediante decreto que contenha estimativa do impacto orçamentário financeiro decorrente da renúncia e medida para sua compensação, caso o empreendimento ofereça os serviços originais de balneário. Essas 2 emendas elas foram acatadas da consulta pública que a gente fez e elas estão sendo colocadas aqui para a gente incluí-las no projeto de lei. Então, eu coloco essas 2 emendas modificativas em discussão.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Está incluída no projeto original. Então, projeto de lei 102/18, que altera a lei municipal número 2239 de 2016 e dá outras providências, eu coloco ele emendado em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade a sanção do senhor prefeito. Agora o projeto 115. Isso, é o 112. A 112? Ué. Processo 112/18, discussão única, projeto de lei número 12/18, de autoria do Executivo, que institui no município de Águas da Prata contribuição para o custeio da iluminação pública, COSIP, prevista no artigo 149-A da Constituição da República e da outras providências. Processo 112/18, projeto de lei 12/18, devidamente protocolado, com parecer favorável da comissão e jurídico. Também acatada uma solicitação do nosso procurador jurídico. Eu fiz uma emenda supressiva que extingue o parágrafo 4º do artigo 2º, porque a leitura deste parágrafo, que se propõe extinção, ela já é vista no parágrafo 2º do artigo 7º. Desta forma, a gente evita a duplicidade de parágrafos com a mesma redação. Então, eu coloco essa emenda em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovada a emenda por unanimidade. Então, o processo 112/18, eu coloco em discussão já emendado. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra, vereador. Senhor presidente, eu acho o seguinte, nós já pagamos essa contribuição para a Eletro. E vamos pagar para a prefeitura agora, certo? Fala uma coisa para mim, bitributação é inviável, é crime. Agora tem uma coisa, em vez de fazer isso, então vamos entrar com uma ação contra a Eletro deixa de cobrar um serviço que eles não executam para a prefeitura cobrar o serviço que a prefeitura executa. É muito simples. Porque não tem como é que vai fazer? Todo quanto é imposto estoura nas costas do povo. Todo imposto estoura nas costas do povo. Até quando? O povo não aguenta mais. E nós, como representantes deles, nós temos que votar a favor deles. Não tem como votar contra. Não é contra o prefeito, não é contra ninguém. Eu estou a favor do povo, então eu não posso votar a favor por causa disso. Zé, muito boas suas palavras, eu concordo também. Eu jamais estaria sentado aqui contrário ao povo. Eu quero informar que a gente tem uma ação já correndo contra a Eletro por conta deles abandonarem esse serviço já há alguns anos, né? Então, o que está ocorrendo é o seguinte: quando a gente fez o contrato, na época, não lembro exatamente o período que a Eletro ela passou a prestar os serviços, tinha essa previsão no contrato, porém não havia penalidade prevista. Então, eles simplesmente deixaram de prestar esse serviço e essa taxa, como você bem sabe, a gente já tem discutido ela precisa ser votada, né? Então, eu concordo, nem só projeto favorável a gente vota aqui, mas é nossa responsabilidade, né? Ter que votar. Então, eu agradeço as palavras, concordo. A gente acabou de fazer uma moção de repúdio, né? A Eletro, a ANEEL, que permitiu que essa manutenção passasse ao município, porque realmente é um absurdo, né? Tudo que acontece nesse país acontece no município e fica tudo, né, para o Estado e para a União fica tudo tranquilo e a bomba explode realmente no município. Mas é um projeto de lei que tem que ser votado, a gente sabe as considerações que foram feitas, entendemos os dois lados, porém hoje a gente necessita de um posicionamento, né? A gente tem que votar. O senhor me permite
É que assim, é que nem o vereador Zito propôs até, porque é o seguinte, a Eletro tem poste para a cidade inteira. Então vamos cobrar o espaço que eles estão usando na cidade do poste. Sabe, já que é assim, se é para cobrar, vamos cobrar. Só que em vez de cobrar do povo, cobrar deles. Porque realmente quem precisa pagar é eles, que não executa serviço nenhum. Agora, eu acho assim, não dá para votar a favor, porque eu consultei, 90% do pessoal que eu consultei não quer. 90%, não são 9%, são 90%. Os outros 10% não sabem o que fala. Então, não dá para, sabe, é difícil. Não é questão de ser contra o prefeito ou ser contra o projeto, só que é difícil, não tem como. Eu não posso ir, eu sou representante do povo, não posso ir contra o povo. Tá certo. Já que é a vontade do povo. Que aí fica então registrado o seu posicionamento, né? A gente tem discutido aqui durante esse 1 ano e 8 meses o tanto que essas concessionárias elas abusam, né? Do nosso município em específico, a própria Eletro mesmo, a única função dela agora é a distribuição de energia, né? E a energia vive caindo. Então, é o que a gente sempre conversou. A gente já moveu um documento do Ministério Público, uma representação contra a UDR. Faz 3 anos que a estrada lá está abandonada, jogada, né? E acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir aí junto à Procuradoria e à Assessoria Jurídica, para a gente estar cobrando todos esses abandonos, né, que eles deixam a gente, e quem paga, obviamente, somos todos nós, que também somos população. Vamos estudar o que for preciso, né, inclusive dessa ação que está sendo movida contra a Eletro, para que a gente possa ter uma resposta favorável referente à manutenção, né. Porém, o processo está em discussão. Agradeço suas palavras, concordo plenamente. Ninguém está aqui para votar projeto de prefeito ou de vereador X, vereador Y. A gente está para votar as propostas do município, né? Continua em discussão. Essa palavra? Conceda a presidente. palavra, vereadora. Eu concordo plenamente com o Zé. E outra coisa, eu acho que está sendo invertidos os valores. Porque se a prefeitura diz que precisa sim desse dinheiro, dessa arrecadação, porque não tem dinheiro, a população tem muito menos. Nós não estamos vendo R$7. R$7 é pouquinho, né, para nós, no nosso bolso, dá para pagar. E o coitadinho que ganha R$800, R$900? R$7 é um pacote de arroz de 5 quilos, presidente. Dá para comer uma semana inteira, uma família grande. E nós, para as casas ricas, tantas mansões que tem aí, R$7 não é nada. Tem piscina, ar-condicionado, freezer, geladeira, tudo isso. Ele vai pagar só R$7 se ele gastar 1.000 watts mês. E o coitadinho que gasta 50 watts mês vai pagar R$7. É justo, presidente? Então, é isso que a gente está querendo dizer. É essas diferenças. Então, tem erros. E os novos vereadores, pensam bem nas consequências. Amanhã, abaixar a cabeça diante dessa população aí, porque vai ter vergonha de ter concordado com esse tipo de coisa. Tá? Então, hoje fica o meu repúdio. A vereadora me permite? O que a vereadora falou é o seguinte, eu sou funcionário da prefeitura. Se eu não fosse vereador, o meu salário é o salário da prefeitura. Eu não consigo pagar, porque eu vou ter que deixar de comprar alguma coisa para pagar. Continua em discussão o processo 112/18. Peço a palavra, senhor presidente. Cedo a palavra, vereador. População de Águas da Prata, é o seguinte, não sou contra, a favor do projeto, também não sou contra. Por favor, não, gente, não é permitido manifestação da plateia nas sessões, por favor. O que eu voto é o seguinte, eu acho que o que eu voto é, o projeto vem se arrastando há anos nessa casa. Está faltando um pouco de coragem, talvez, para a gente poder resolver esse problema, né? Nós temos um negócio hoje na cidade, nós estamos aqui há mais ou menos que uns 6 meses ou mais, que nós não temos mais problema de iluminação na cidade. Vocês estão aí e estão cientes disso. Nós tínhamos na última gestão luz apagada, o Carlos Henrique pegou luz apagada, conseguimos resolver o problema da iluminação. E ponto. Não,
só está faltando é trocar a lâmpada, colocar a lâmpada de LED. O prefeito tem aí uma verba que vai estudar, que vai ser repassado para colocar na iluminação. Agora, o meu entendimento é o seguinte: ou se cobra, ou se tira da saúde, ou se tira da limpeza, ou se deixa de dar aumento para o funcionário. Não, é o Por favor, mínimo. gente. É o Por mínimo. favor. É o Por mínimo. favor. Por favor, senhora. Senhora, não cabe a manifestação. Cada um tem Por favor. Agora, Respeita. Por favor, gente, respeita. eu acho o seguinte: é difícil? Sim, é difícil. Eu também pago. E não vou pagar pouco, não. Então, a gente vai pagar. Agora, é o seguinte, gente. Como que vocês querem que essa cidade vá para frente, a cidade cresça, a cidade desenvolva, se nós não temos receita? Senhor, por favor, não é aceitada a manifestação em horário de votação. Por favor, respeitem o regimento dessa municipalidade, tá? Nós somos representantes de vocês e estamos solicitando respeito em vocês, tá? Por favor, senhora. Por favor, a gente já teve um problema aqui no final de junho, tá? Um problema grave. E, por favor, respeite as palavras do vereador. A tribuna é livre para toda a comunidade que queira fazer o uso, protocole o pedido na secretaria e faça o uso da tribuna. Mas eu solicito, por favor, o respeito e a não manifestação em momento de votação. Por favor, é regimento. Finaliza, vereador. Obrigado. Então, gente, o que eu peço é o seguinte, que a gente, é difícil contribuir, é difícil cobrar, é muito difícil mesmo. Mas eu voto pela segurança da cidade. Eu voto as condições na cidade está, gente, está difícil, não temos condições. Hoje a cidade está suja, precisa limpar a cidade. Eles estão tirando dinheiro, tira de um lado, põe do outro. Dá uma amenizada, tira, volta para o outro lado. Tira, e põe pro... Então eu acho que a gente tem... Eu voto pela segurança da cidade. Muito bem, senhor Luiz. Continua em discussão os vereadores que ainda não fizeram uso? Conceda a palavra, vereador. Foi dito nas outras reuniões aqui, se colocasse a luz LED, a prefeitura ia economizar 60%. Então por que a prefeitura não assume essa dívida e ela mesma paga? Se vai economizar 60% da A lâmpada? gente já paga, o Maurinho. Mas então, vai passar de LED para a população Vai pagar. ser repassado. E por que ela mesma não assume? Se é bom para ela, vai economizar 60%? Mas, na verdade, já paga. Tem que pagar de qualquer forma. Está sendo prevista a criação de um conselho para ser discutido, para acompanhar os valores que vão ser reduzidos com a troca das lâmpadas. Então, ela paga, mas ela agora quer repassar para a população pagar. Se é Custear. economia, não é bom para ela? Não tem como tirar dinheiro de outro meio sem ser passado pelo povo pagar? O que está em discussão é justamente isso, instituir a contribuição, né? É isso que a gente está questionando. Cabe posicionamento dos vereadores e tem que se posicionar, gente, tem que votar. Se eu pudesse não votava, não punha em pauta, mas tem que votar. É uma necessidade, né? A gente tem a inexistência de uma política econômica no município, uma política de desenvolvimento. Se a gente tivesse compromisso de administrações que passaram com a economia da cidade, a gente não teria que estar repassando essa contribuição para o bolso da população, tá? O que acontece é o seguinte: a caixa da prefeitura está 0,03% para a gente entrar no vermelho. Então, como medida, não foi você, não foi eu, não foi o Carlos Henrique que está causando isso no cofre do município. Isso é uma recorrência de administrações, né? Não digo incompetentes, mas que abandonaram a questão econômica do município justamente para atender, para não votar propostas que eram impopulares, né? Que a curto prazo é bonito, é heróico, mas a médio prazo leva o município a esse estado de falência que a gente está. Da onde que tira dinheiro? Eu concordo, mas se a prefeitura que já está no vermelho não consegue pagar, imagina o coitadinho que no caso que ganha 800 conto por mês. Eu entendo, Mauro, eu entendo. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis à instituição da COSIP
ficam sentados, e os que forem contrários, que se levantem. Projeto 1218 foi aprovado por 5 votos a 3. Pode continuar. Processo 11518. Processo 11518, discussão única, projeto de decreto legislativo 1718, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que concede título de comerciante do ano aos senhores Eduardo e Elias Ventura. Decreto legislativo número 1718, de minha autoria. A gente tem na Câmara um decreto que visa homenagear os comerciantes que se destacam na cidade. E eu fiz essa proposta aos irmãos, né, acho que bem conhecidos da nossa cidade, o Elias Eduardo, filho do seu Elias e da dona Maria Elisa. Por conta do comércio, a gente sabe, justamente, volta à questão econômica, a gente sabe a dificuldade que é sair, né, o comerciante iniciar um negócio na cidade, e eles brilhantemente, com muito profissionalismo, com muita busca, conseguiram instituir uma oficina muito bem recomendada, inclusive pessoas de outras cidades vêm em busca de serviços dele, e eu proponho essa homenagem, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis ao título, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade a promulgação da mesa diretora. Processo 11618, discussão única, projeto de lei 1318, de autoria do vereador Fábio Ferraz de Campos, que altera a lei municipal número 2229, de 3/11/16, que institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Seu processo 11618, discussão única do projeto de lei 1318. Esse é um projeto de minha autoria que ele visa alterar a lei 2229 de 2016, que institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente. O Fundo Municipal do Meio Ambiente foi uma conquista desse município. Tenho a alegria de estar acompanhando aí e, de certa forma, acredito, contribuindo na constituição dos conselhos, né, para ampliar a participação da comunidade e a coletividade. E o fundo ele vem justamente para dar amparo às deliberações e os questionamentos que os conselhos de todas as áreas eles têm semanalmente, mensalmente. A gente está tendo reuniões de diversos conselhos, e o Fundo Municipal do Meio Ambiente, por nossa cidade ser uma cidade com características hidrominerais, é um conselho especial, porque a gente precisa trabalhar uma política séria no meio ambiente, porque na minha visão, o meio ambiente é o principal tesouro do município. E a gente conseguindo trabalhar isso de forma séria, contundente, vai agregar muito junto com o turismo, né? O turismo na nossa cidade é o turismo ecológico, a gente tem que começar a acreditar nisso, porque a cidade, ela, em seu território, ela é basicamente uma cidade ecológica, né? Todo mundo conhece as riquezas naturais. Então, o que trata esse projeto de lei, para ser objetivo, a gente conseguiu... Por favor. Recentemente, uma demanda de 4, 3 anos atrás, a gente estava solicitando aí uma política através do governo do estado, que a nossa reserva estadual do bosque ela fosse transformada em unidade de conservação, né, com a denominação de parque estadual. E isso recentemente a gente conseguiu, né, o governador até que enfim ele assinou o decreto. Águas da Prata recebia, quando era reserva apenas, em torno de 60 mil anual de ICMS ecológico. É uma política do estado que remunera os municípios em contrapartida de terem unidades de conservação no seu território. E agora, com essa nomenclatura de parque, essa verba ela vai poder até, acredito que, quadruplicar. Acredito que a gente possa estar recebendo aí, salvo engano, entre 190 e 200 mil anual de ICMS ecológico. E o Conselho do Meio Ambiente, que é formado por 12 cidadãos que representam a prefeitura, tem representantes da Câmara,
de organizações sociais do município. A gente quer, na verdade, a intenção é formar esse conselho, né, transformar ele, tomar essas iniciativas da área ambiental junto com a secretaria, né? Então esse fundo ele vem agregar, e esse projeto de lei ele basicamente autoriza, né, esse recurso do ICMS ecológico ser repassado a esse fundo. Então eu solicito aos senhores vereadores o apoio, né, e consequentemente também a participação nesse conselho que é tão importante para a cidade. Continue em discussão. Não, está em votação. Continue em discussão, processo 116/18. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade e o projeto vai à sanção do senhor prefeito. Terminado o material da ordem do dia, eu passo a palavra livre aos senhores vereadores em explicação pessoal. Peço a palavra? Conceda a palavra, vereador. Eu quero aproveitar o secretário de obras, eu vou chamar Tatu, né, Tatu? Que hoje veio a resposta do requerimento, mas o trabalho já foi feito. Muito obrigado. Assim que acho que chegou lá, no segundo ou terceiro dia, você já me procurou. Eu agradeço porque fazia tempo que estava precisando fazer. Obrigadão, viu? A gente tem que agradecer quando, né? Então, agora só falta terminar o corrimão. Está cobrando. Obrigada, hein? Fica registrado o agradecimento pessoal da vereadora ao secretário, que se desdobra diariamente. Continua a explicação pessoal. As palavras, senhor presidente. Conceda a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, gostaria também de agradecer à prefeitura, né, por estar deliberando algumas coisas para estar ajudando, né, nos 100 anos de aniversário do Distrito São Roque da Fartura, né, no qual faz parte do município de Águas da Plata. Então ficam meus agradecimentos à prefeitura por estar disponibilizando algumas coisas para ajudar no 100 anos do Distrito São Roque da Fartura. Muito bem, vereador Ângelo. Fica registrado então seu agradecimento ao apoio à festa do distrito. Continua a palavra livre em explicação pessoal. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra, vereador. Eu também queria agradecer o Marcos, o Sorriso, pelo favorzão lá em cima. O favorzão que ele fez para mim lá. Agradecer o Tatu que vive quebrando gai meu aí. E agradecer a Thalita também, pela atenção que ela deu num caso para mim que eu precisava. Muito obrigado aos três. Certo, Zé. Então fica registrado aí o agradecimento pessoal aos secretários, né? A gente fala que atende a mim, mas na verdade a gente recebe as demandas da população, obviamente, repassa e tem tido a atenção dos secretários, então pessoalmente aí estão agraciados. Mais algum vereador que queira fazer uso em explicação pessoal? Peço a palavra. Conceda a palavra, vereador. Boa noite, Ricardo. presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite a todos presentes. Queria aproveitar e agradecer o Tatu também, das obras realizadas no bairro Areias, Escampinho, do bairro Campinhos, Córrego do Leme, das estradas que ficou muito boa lá, a turma agradeceu demais, viu? O trabalho continua lá em São Roque. Obrigado, Tatu. Muito bem, vereador Ricardo. Então fica registrado também a explicação pessoal, agradecimento pessoal ao secretário. Mais algum vereador queira fazer o uso em explicação pessoal? Ninguém mais querendo fazer o uso? Eu dou por encerrada a presente sessão, desejo a todos boa noite e quero convocá-los, senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária que será realizada no dia 27 de agosto e também a sessão solene da próxima sessão, na próxima semana, dia 17, às 19 horas, no nosso clube, antigo Clube da Velha Guarda. Muito obrigado, boa noite a todos.